un encuentro lindo, bien latinoamericano y bien de compañeros. Vos tenés la palabra. Bueno, gracias. Bueno, yo realmente estoy muy preocupado con la situación, sobre todo aquí en Brasil. Ya vamos a llegar a 400.000 muertos por responsabilidad o irresponsabilidad desse senhor que eu trato como Bolsonaro, porque sempre recordo que Nero, imperador romano, usou fogo em la ciudad e tocava sua lira, mientras la gente moria queimada. E isto passa aqui em Brasília. Ou seja, temos um genocida, um ecocida na presidência da República. E a única esperança que temos hoje é que Lula pode volver à presidência do Brasil em o próximo ano. Então, esta é nossa luz ao final de outono. Como Lula se chama Luiz, a gente diz que é nossa luz ao final de outono, porque é uma situação muito trágica. Efetivamente, porque o governo neofascista do Brasil é completamente indiferente às mortes? Por 3 razões. Primeiro, quanto menos pessoas viejas, idosas, mais vai ahorrar em la previdência, em o sistema de jubilação do Brasil, que se chama Previdência Social. O Brasil tem um sistema de saúde muito avançado, muito avançado. Não significa que agora esteja efetivamente sendo efetivo e eficaz. Não. É o SUS, Sistema Único de Saúde, permite a que todo o povo tenha alguma assistência. E Bolsonaro está sabotando este SUS, por isso não tem interesse em la gente que tem comorbidades, enfermidades pré-existentes, porque se essa gente morre, também vai ahorrar plata nas inversões nesse sistema único de saúde. E um terceiro fator também são os pobres. Ou seja, agora, hoje acaba de aprovar o pressuposto do Brasil para este ano de 2021 e há cada vez menos recursos em la educação, em la saúde, mas sobretudo querem ahorrar em las políticas sociais. Então, este genocídio convém aos objetivos de Bolsonaro, que é um homem vinculado aos grupos paramilitares de Rio de Janeiro, que aqui são chamados milícias. E por isso sua obsessão não é salvar vidas, sua obsessão é que cada vez mais gente que apoia a ele pueda comprar e portar armas. Sua obsessão por liberar o comércio de armas supera sua preocupação com a pandemia. Por outro lado, a pandemia ha demonstrado que houve um avanço da ciência. Em geral, as vacinas tardam a estar listas para aplicar em la gente. Surpreendente que em muito poucos meses já haja tantas vacinas por o mundo. E agora temos a boa notícia que Cuba já está em las pruebas finales de 2 vacinas, la Soberana
y la Abdala. Abdala viene de un texto de Martí, José Martí, este nombre. Entonces, la ciencia ha dado un paso de gigante, un paso importante, pero en la política hubo un retroceso muy grande. Basta decir que 80% de las vacunas produzidas hasta ahora estão em manos de los países de Europa, de la União Europeia e de Estados Unidos e Canadá. Toda a América Latina tem solamente 5% de las vacunas. E há muitos países pobres que todavia não têm acesso a vacunas. Seria preciso um movimento de quebrar as patentes, ou seja, permitir que, como passa com a medicina, ao menos em Brasil, não sei em outros países, aqui se quebrou o direito de patente de las medicinas para o tratamento de HIV, do SIDA. Então, o Brasil pode produzir estas medicinas sem pagar royalty a laboratórios estrangeiros. Isso deveria ser feito com as vacunas contra a Covid-19, pero todavia não vejo nenhum movimento em esse sentido e creio que a Organização Mundial da Saúde e a maioria dos governos não se ha dado conta de que a pandemia, o vírus, não hace distinção de classe. Mientras haja um pequeno povo em qualquer parte deste planeta infectado por o vírus, isto representa um risco para toda a humanidade. Assim como passa com a Covid, que começou em uma província de China, Wuhan, e se disseminou por todo o planeta. Então, a gente todavia não se ha dado conta da importância de humanização de toda a humanidade. Ou seja, não pode haver uma imunização seletiva em que os povos mais pobres não tenham acesso a los recursos medicinais e sanitários imprescindíveis a uma boa saúde. Por outro lado, se a humanidade, de alguma maneira, o próprio sistema capitalista se mobiliza para a erradicação da pandemia, há que levar em conta que temos hasta agora 3 milhões de mortos e a cada ano são 9 milhões de pessoas que morrem de hambre em o mundo e não há nenhuma mobilização contra a pandemia do hambre, que é muito mais nociva, muito mais ameaçadora, muito mais mortal que a Covid-19. Mas por que, se a pandemia mata milhões de pessoas a cada dia, por que não há uma mobilização da pandemia de hambre? Porque o hambre hace distinção de classe, solamente afeta a los mais pobres. Não é como a Covid, que não hace distinção de classe. Afeta presidentes de países, afeta empresários, a banqueiros, como afeta a gente mais pobre, porque a gente mais pobre não pode quedar-se em casa, não pode manter-se em um distanciamento social, apartar-se do convívio com os demais, tem que sair à calle para garantizar sua sobrevivência. Então, é impossível pedir a gente de trabalhadora, a gente sencilla,
que permanezca en la casa y evite aglomeraciones. No, la gente tiene que tomar su ómnibus, su metrô, enfim, sus transportes coletivos, que sempre estão llenos de gente, e isso facilita muchísimo a contaminação. Ou seja, os governos, com exceção de alguns em Europa, não tratam de garantizar a los mais pobres condições para que possam quedar-se em casa, em condições dignas, garantizar sua alimentação, garantizar sua saúde, garantizar sua educação, a educação de tantos e tantos niños. Em América Latina, milhões de niños sofrem doblemente, sofrem porque já não têm educação, não têm escola, as escolas estão cerradas por força da enfermidade, pero muitos deles tinham garantizada a principal alimentação diária em la escola. E agora, se a escola está cerrada, como essa gente pode alimentar-se adequadamente? Então, é uma tragédia terrível. Nós outros, todavia, não temos ideia dos efeitos nefastos, negativos desta pandemia junto à gente mais pobre, mais, enfim, desamparada aí por os governos. Então, creio que esse é um pouco breve dibujo que eu queria dar de las inquietaciones que tengo. La cuestión que nos reunía era justamente, ¿no?, aparte de la pandemia, la salida, porque parece que la derecha se va fortaleciendo, cómo está el contexto político, bueno, y sobre todo desde la Fratelli Tutti, ¿no?, la unión entre la fe y la política. Qué importante es la fe y la política para soñar un futuro mejor de liberación. Bueno, a mim me gostaria de falar um pouco desta encíclica do Papa Francisco, né? Somos todos hermanos e hermanas, porque é um texto muito importante, na medida em que, primeiro, é o hecho mesmo de Francisco, quando apresentou esta encíclica em la fiesta de São Francisco de Assis. Excepcionalmente, não há dado o nome em latim nas encíclicas, né, Pater Terris, Mater Magistra e outras, vêm com o nome em latim, e essas vêm com o nome em italiano, Fratelli Tutti. E por que isto? Porque ele quis preservar uma expressão de São Francisco, que é uma expressão holística, no sentido de que, muito antes da física quântica, São Francisco já havia intuído que todo em o universo está interligado. Tudo que existe, subsiste, pré-existe e coexiste. Então, se creio que este titular de nome da encíclica é muito significativo. Agora, é interessante observar que Francisco faz aí uma crítica contundente, muito forte, à conjuntura mundial, né? Ele mesmo afirma, em o número 7, quando eu escrevi esta carta, ha irrompido de forma inesperada a pandemia de Covid-19, que ha descoberto nossas falsas seguridades. Com base, essas são palavras do Papa, com base em las várias respostas dadas por distintos países, queda evidente a incapacidade de uma nação em conjunto. Apesar de estarmos superconectados, há uma fragmentação que torna mais difícil equacionar os problemas que afetam a toda a humanidade. Então, Francisco, em esse texto da encíclica, denuncia, sobretudo,
né, o capitalismo, ou seja, o interesse que, em muitos países, a defesa do comércio das vacunas é muito mais importante do que a defesa da vida do povo. E quando tu me perguntas, Raul, por onde devemos caminhar? Devemos caminhar, vou sempre a dizer isso, ao trabalho de base. Não há outra maneira de seguir um processo político consequente se envolver as capas populares. E para isso temos que, dentro do contexto da pandemia, que impede uma presença física em las periférias, las favelas, os bairros mais pobres, nas zonas rurais de pequenos campesinos, temos que utilizar esta trincheira importante de comunicação que é a internet. Não há outra maneira. Em isto, a direita sabe utilizar muito melhor que nós outros. Eles realmente já han dado uma importância política efetiva a esta via de comunicação que, incluso, ajuda a democratizar a informação. Hoje, a informação já nós outros não dependemos somente da versão dos grandes veículos de comunicação, né? Podemos também ter outras alternativas de comunicação, de informação. Então, devemos nos capacitar sempre mais para saber utilizar, mesmo conscientes de que há muita gente sencilla, pobre, que não tem acesso à internet. Não é uma coisa que, aqui em Brasil, por exemplo, como muitos ninhos que não podem ir porque as escolas estão cerradas, não têm possibilidade de seguir as classes virtuais por internet, porque simplesmente, sencillamente, eles não têm este aparato, não têm acesso. Mas, de qualquer maneira, é um fator de formação de opinião pública importante, saber utilizar bem as várias vias digitais, né? A mim me constrange um pouco chamar essas ferramentas de sociais. Necessariamente não criam sociabilidade, muitas vezes criam hostilidade. Então, eu prefiro utilizar um nome técnico, né? São redes digitais e não necessariamente sociais. Mas é muito importante criar esses conteúdos didáticos, populares, para ensinar a gente que passa. Por quê? Porque a gente é vítima de uma deseducação capitalista 24 horas por dia, né? Por la rádio, a televisão, a propaganda, enfim, por todos os meios. E agora também uma ofensiva muito forte da direita com os algoritmos, os robôs, fake news. E nós outros progressistas, nós outros que queremos um futuro melhor para a humanidade, nós outros que buscamos um outro mundo possível, né? A consigna do Fórum Social Mundial, a búsqueda de um outro mundo possível, muitas vezes não temos esta capacitação para utilizar bem essas ferramentas digitais. Então, eu creio que esse é algo que nós outros temos que fazer, mesmo sabendo que a configuração social que a pandemia nos impõe não facilita muito um trabalho de criar vínculos, laços de solidariedade, na medida em que a pandemia desagrega os tecidos sociais. A gente, todos nós outros, obrigados a estar na casa, obrigados a evitar aglomerações, reuniões com muita gente. Então, a dificuldade, por exemplo, impossibilidade de fazer uma reunião de um sindicato, de um movimento popular, de uma comunidade eclesial de base, tudo isso efetivamente dificulta
bastante nuestro trabajo, pero tenemos que trabajar con la realidad que se nos apresenta. Não há que, né, pensar sempre que, bueno, deveria ser melhor. Não. Agora temos que saber que possibilidades, que novas estratégias, que novas táticas há que utilizar em essa nova conjuntura, e uma conjuntura que todavia não sabemos quanto tempo vai durar, né? Uns dizem que vai durar até o fim desse ano, não sabemos, porque há dois fatores. Primeiro, a dificuldade de vacinas massivas, ou seja, o processo de vacinação é muito lento em muitos países. E segundo, temos a ameaça de novas cepas, né? Novas variantes do vírus. E isso pode significar que quizá vamos aí por mais alguns anos com essa situação que vivimos hoje. Então, dentro desse contexto é que há que pensar que fazer. Em caso do Brasil, a irresponsabilidade criminal deste governo neofascista, de alguma maneira, ajuda a gente a abrir os olhos, né? Em las encuestas que já se fazem para as eleições presidenciais do próximo ano, 2022, Lula já desponta adelante, o que deixa Bolsonaro muito irritado, muito preocupado, porque ele pensava que, primeiro, Lula não ia poder ser candidato, e segundo, que ele, nas encuestas, seguramente ia aparecer em primeiro lugar, e não passa assim. E creio que é isso um pouco também o que passou agora nas eleições de Peru, ou seja, a gente vai se dando conta também, de alguma maneira, de que estas forças de direita são omissas, são seletivas, não tratam de cuidar de toda a população, cuidam de eles mesmos, ou seja, de seus interesses de classe. Incluso aqui em Brasil há um movimento forte de empresários que querem comercializar a vacuna, né? Aqui, todavia, a vacuna é um direito universal de todos os cidadãos deste país. Pero já há gente interessada em criar sistemas de comercialização da vacuna, o que significa que os mais ricos vão poder vacinar-se mais rapidamente que o conjunto da população. Então, creio que não podemos, de alguma maneira, desistir de nosso trabalho de conscientização, de mobilização, de informação. Temos que seguir isso, mas espero de uma maneira organizada, de uma maneira sistemática, e não fazendo coisas espontaneístas que não resultam efetivamente em acúmulo político para resultados posteriores. Sí, bueno, ahí vamos eligiendo algunas preguntas. Hay una pregunta a Fray Beto: ¿cómo negociar con los grupos evangélicos de derecha que no dan lugar para estimular al pueblo a la participación política? Niegan la política participativa e inducen al pueblo a pensar que todo lo resuelve Dios sin luchar políticamente. Bueno. Y es parecida a la pregunta siguiente, que dice: ¿cómo explicarle a algunos hermanos que no se trata solamente de la oración, sino en simultáneo con la acción? Primero, queria dizer o seguinte: a direita, desde a caída do Muro de Berlim, descobriu que a religião é uma arma ideológica muito poderosa, muito poderosa. Esse ha sido um equívoco da esquerda mundial, por força da influência ateísta do marxismo, do socialismo soviético. Isso ha criado uma discriminação da esquerda, um prejuízo forte hacia a religião. Ocorre que o povo da América Latina
é profundamente religioso. Se tu pergunta a um campesino, a uma ama de casa, a um empregado do comércio, a um entregador de comida, que pensa da vida, do futuro, do universo, do mundo, seguramente ele vai apresentar respostas, vai contestar em categorias religiosas. Este prejuízo foi quebrado não por ideias, por hechos. E um hecho muito impactante ha sido a Revolução Sandinista, em que, pela primeira vez, no século XX, em América Latina, marxistas, comunistas e cristianos se uniram para liberar Nicarágua da ditadura de Somoza. Isto tuvo seu reflexo em Cuba, a ponto de Cuba cambiar sua Constituição. Cuba era um país oficialmente ateu, o que é uma paradoxa, porque um Estado tem que ser laico, ele tem que representar o conjunto de toda a sociedade. Então, Cuba cambiou sua Constituição e também cambiou o Estatuto do Partido Comunista, que antes de 91 não permitia a los crentes de ingressarem ao partido e depois passou a permitir. Então, esse processo ha sido muito importante, sobretudo na medida em que as comunidades eclesiais de base, a teologia da liberação, tiveram um papel muito importante em um conjunto da América Latina, em mobilização de los mais pobres. Ocorre que, quando Estados Unidos se ha dado conta da força da teologia da liberação, eles, então, entraram, adotaram a contraofensiva, que é a teologia da prosperidade. E, ao contrário de nós outros, que queremos Estado, perdão, ao contrário de nós outros, que queremos Estado laico, eles querem Estados confessionais. Ou seja, Bolsonaro, por exemplo, é muito claro nisso. Ele diz que, para a Suprema Corte do Brasil, querem nombrar juízes terrivelmente evangélicos, ou seja, a confessionalidade. E essa confessionalidade é parte de uma estratégia americana de que o capitalismo propõe a todos nós outros cambiar a liberdade por seguridade. Ou seja, cada vez mais o sistema põe em nossa cabeça, em nossos corações, medo de viver, medo de la calle, medo de las pessoas distintas de nós outros. Se eu sou branco, devo ter medo do negro, devo ter medo do indígena. Se eu sou de capa médio alta, devo ter medo dos pobres. Medo, medo, medo. E então, a maneira de cambiar esse medo é buscar a busca de segurança. E a segurança deve ser garantizada não só pelas forças policiais, militares, mas, sobretudo, por uma força ideológica, que é a religião fundamentalista. Ou seja, se tu mira aqui os programas de pastores fundamentalistas e curas também, curas católicos fundamentalistas, eles falam mais do diabo do que de Deus, porque querem meter na cabeça da gente que em todo está a presença do demônio. Então, tem que confiar, incluso na ciência, né? Essa coisa da gente não querer vacuna, não aceitar que a Terra é redonda, são os terraplanistas, não aceitar o princípio darwiniano da evolução das espécies, né? Porque crê que houve historicamente uma pareja que se chamava Senhor Adão e Dona Eva, e daí venimos todos nós outros. Ou seja, essas concepções
ajudam a criar uma opressão muito, muito forte. Então, você me pergunta, como dialogar com esta gente? Eu diria, de preferência, não devemos dialogar com esta gente, devemos dialogar com aqueles que todavia não são fundamentalistas, mas também não são progressistas, têm seus sentimentos religiosos e nós outros podemos ajudá-los a chegar a uma consciência crítica do ponto de vista de sua experiência religiosa. Ora, com essa gente mais extremada, não há outra ponte de conversação que não seja a Bíblia. Ou seja, eles, como nós outros, né, consideram que a Bíblia é a base de toda a sua motivação. Ocorre que eles têm uma leitura completamente equivocada da Bíblia, uma leitura fundamentalista, ou seja, uma leitura que já vem condicionada por sua ideologia de opressão, de naturalização da desigualdade, enfim, toda uma concepção que reforça o sistema capitalista e não a concepção progressista. Pero há que fazer um trabalho importante, né, seguirem esta linha. Primeiro, evitando a confessionalização da política, e segundo, evitando a partidarização das igrejas. As igrejas têm que ser comprometidas com os mais pobres, com os cambios sociais, com a búsqueda de outro mundo possível, mas não podemos também ter igrejas partidarizadas. Então, a búsqueda desse equilíbrio entre fé e política é fundamental para avançar de uma maneira sana, avançar de uma maneira correta, né, sem cometer equívocos por aí. Gracias, Beto. Bueno, entonces hay dos manos levantadas. No sé si Raúl, Néstor, vos... Sí. Raúl, sí, habla. Algo ya contestó Frei, pero compañeros estaban en el chat preguntando a qué se debe, ya lo dijo en parte, el crecimiento de evangélicos de derecha en Latinoamérica y cómo recuperar los espacios populares, los más vulnerados, que apoyan a la derecha. También algo ha dicho ya de cómo entablar ese diálogo con estas hermanas, hermanos, compañeros, compañeras, compañeros que están en los sectores populares y que tienen una relación entre la fe y la política que los hace más cercanos al fundamentalismo de derecha que a un proyecto emancipatorio, liberador. Esa es una pregunta de otros compañeros, ¿no? Que yo la estoy sacando de acá del chat. Eu penso que em muitos países, quando as forças progressistas chegaram ao governo, né, sabemos todos que houve uma ola forte de governos progressistas em América Latina, com Lula, Dilma, Mujica, Correia, Kirchner, enfim, vários outros, com Evo Morales em Bolívia, enfim, toda essa ola progressista, hizo com que muitos militantes comprometidos com nossas ideias chegasse ao governo e se distanciasse das bases populares. Ha sido um equívoco isso. Ou seja, primeiro, as estruturas do governo han absorvido muitos militantes de base e derramos um vazio, muitas vezes, nessas bases, que, em caso do Brasil, han sido ocupadas, esse espaço popular han sido ocupados por as igrejas evangélicas e por o narcotráfico, né? Então, muitos movimentos populares que havia em favelas, havia toda uma rede de trabalho popular que adotava o método Paulo Freire, que considero hasta hoje fundamental para qualquer trabalho político. Se nós outros queremos trabalhar com o povo, temos que adotar o método Paulo Freire, né? Se tu me pergunta como se explica em Brasil, um país tão elitista,
um homem como Lula, obreiro, que não tem nenhum curso de universidade, chegar a presidente por 2 vezes e agora com a possibilidade da terceira, a única explicação, se tenho que citar um único nome, é Paulo Freire. Ou seja, Paulo Freire que ha ensinado que os oprimidos, eles mesmos, têm que ser protagonistas de seu processo de liberação. E não nós outros, pequenos burgueses, intelectuais, que vamos a ser por eles. Não, nós outros temos que ser servidores. Podemos ajudá-los a sistematizar suas experiências de base. A ver. Então, creio que é muito importante revisar, né, na hora que já não temos tanta gente, ao menos aqui em Brasil, em estruturas de poder, de governo, como volver às bases, né? Volver às bases, de alguma maneira, volver a dialogar, a ocupar esse espaço que derramos quando chegamos a estruturas de poder. Então, creio que esse é um trabalho muito importante, volver às bases. Gracias, Beto. Entonces, acá hay otra pregunta, otro compañero. Dice, ¿cuáles son las claves fundamentales que plantea el Papa Francisco en la Fratelli Tutti que nos iluminan para incluir nuevas estrategias en la vinculación entre fe y política de cara a fortalecer nuestras organizaciones de base? Acá hay mucha gente de organizaciones, así que les interesa eso. Toda encíclica Fratelli Tutti é um documento muito pedagógico para trabalho popular. Eu insisto que devemos utilizar o texto desta encíclica com as comunidades religiosas, com a gente que tem fé cristiana, com a gente que está aberta a uma palavra do Papa. Porque é um documento muito contundente em sua crítica ao capitalismo, muito contundente. Assim, impressionante como Francisco, apesar de que nenhuma vez utiliza a palavra capitalismo, ele trata de evitar isso para não criar animosidades, quiçá, com muitos setores aí elitistas, pero as descrições que hace de la sociedade que vivimos são descrições que uno chega à conclusão que o capitalismo não é humanizável. Ou seja, o capitalismo tem que ser superado. Ele não pode ser domesticado. Tem que ser superado. Então, há que recordar também a gente de base que todos nós outros somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não morreu de enfermidade na cama ou de desastre de camelos em uma esquina de Jerusalém, né? Jesus ha sido morto como muitos militantes progressistas em Argentina, em Brasil, em outros países da América Latina, han morrido. Ou seja, ha sido preso, torturado, levado a juízo de 2 poderes políticos e condenado à pena de morte de los romanos, que era a cruz. E a pergunta é esta: se Jesus, né, era uma pessoa tão buena, tão amável, tão dócil, por que ha merecido uma morte, um assassinato tão cruel? E a resposta: porque Jesus ha sido assassinado como subversivo. Todos nós outros somos discípulos de um prisioneiro político subversivo, nós outros cristianos. Porque dentro do reino de César, Jesus ousou anunciar um outro reino possível, o reino de Deus, que lamentavelmente a igreja puso em o cielo. Pero em la boca e em la cabeça de Jesus, reino de Deus era uma expressão política para simbolizar uma nova sociedade
de justiça e de paz, cujos valores estão descritos em suas parábolas, em las 8 bem-aventuranças, enfim, estão em los evangelhos, e que se pode resumir assim: Jesus não vino a nós outros para fundar uma igreja ou fundar uma religião, vino proponer um projeto novo, civilizatório, um projeto político, que tem suas bases em 2 piernas, em las relações personais, o amor, incluso o perdão, e em las relações sociais, compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Então, o que eu, para falar claro, chamo de socialização. Esse é o projeto de Jesus. Isso significa ser cristiano. Então, temos que ajudar a gente cristiana a mirar a Bíblia por la ótica que a Bíblia quer ser entendida, a ótica de um projeto de resgatar ou restaurar este paraíso de que habla o livro do Gênesis, em que Deus nos criou para viver e que nós outros, por o egoísmo e a injustiça, hemos rompido com esse projeto civilizatório. Pero vino Jesus justamente para restaurar esta proposta de um mundo sem explotações, opressões, discriminações, enfim. Esse é um mundo fratelli tutti, ou seja, em que seamos todos como hermanos e hermanas, distintos, sim, como numa família, as pessoas não são iguais, pero em toda a família todos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Muchas gracias. La verdad que la pregunta mía ya está contestada por lo que acaba de decir Fray Beto, sí, porque mi preocupación era cómo llegar a los sectores católicos, a los que van a misa todos los domingos y creen que son los verdaderos discípulos de Jesús cuando apoyan un sistema de derecha tan pernicioso y tan contradictorio a nuestra propia fe, y a veces apoyado por los mismos sacerdotes que dan sermones en esa dirección. Y eso crea una grieta increíble dentro de la propia iglesia. Entonces, ¿cómo llegar a esos sectores con eficacia, marcándole la contradicción entre decirse ser católicos y apoyar un sistema liberal o de derecha? Esa era la cuestión. Exatamente. E temos que trabalhar muito com a releitura da Bíblia. Isso é fundamental. Ou seja, a quebrar toda esta leitura tradicional, llena de prejuízos, elitista, enfim, essa leitura liberal da Bíblia, temos que pôr isto abaixo, né? A ser uma leitura liberadora, feminista, uma leitura desde a ótica do oprimido. Isso é fundamental, porque a Bíblia é uma história de luta de oprimidos. Então, desde aí que temos que ayudar a la gente a hacer esa releitura. Tengo la misma pregunta cortita de 2 maneras. Una, lo que dice Beto, y te pregunto, Beto, es bastante claro qué podemos pedir o exigir o buscar respecto a cómo se articula fe y política por derecha. No queremos confesionalismo y no queremos fundamentalismo. De acuerdo. ¿Qué tenemos que revisar nosotros en nuestra articulación entre fe y política? Lo engancho con algo que escribí más arriba y también con la Fratelli Tutti. En este sentido, y te pregunto tu opinión. La Fratelli Tutti y el pensamiento de Francisco es muy crítico con el capitalismo, más allá de que no lo nombra así, de acuerdo con eso. Pero también es un poco crítico con nosotros, con el perfil de cristianos comprometidos en política que responde más a nuestra tradición más vinculada a la teología de la liberación, etc. Si acaso es un momento difícil para hacer autocrítica porque estamos en plena catástrofe y podríamos decir en plena guerra. Sin embargo, también es crítico ajustar nuestra fuerza y un poco ha pasado, no sé cómo lo ven los compañeros presentes, durante los gobiernos populares, una parte de los nuestros se puso muy profético y entonces muy crítico, ¿no? Y ahora
bajo predominio de la derecha, a veces nos ponemos un poco fariseos diciendo la gente está alienada, confundida, y ahí yo siento también que tenemos un problemita nosotros, no el capitalismo y los malos, sino nosotros, pero que estamos explorando por dónde va. Entonces, te quería preguntar en esa línea, ¿qué nos podemos decir a nosotros mismos en una situación tan cruda y con los años que tenemos de experiencia y de camino compartido? Bem, eu empezaria por duas coisas. Primeiro, nos anos de governo, não hemos aproveitado para hacer alfabetização política do povo. Não hemos hecho isso. Ao contrário, ao revés, hemos criado na ideia de uma sociedade consumista, que o governo ia garantizar à gente melhores condições de vida material. Não hemos trabalhado suficientemente a educação da subjetividade, os símbolos, enfim, tudo isso que eu chamo de alfabetização política do povo. A direita hace isso 24 horas ao dia. Se tu põe a funcionar aí tua televisão, na internet, todo o tempo a direita está consolidando sua visão de mundo, de sociedade, naturalizando a desigualdade, que os pobres, sabe, vão seguir pobres, e aqueles que eram pobres e são ricos agora por seu mérito. Enfim, nenhuma visão das causas estruturais e tudo isso. Por outro lado, não há como... temos que manter essa separação didática entre fé e política, mas sempre entendendo que a fé é essencialmente política. Essencialmente política. E a política exige também uma certa dose de fé. Ou seja, todo militante político progressista de esquerda, revolucionário, ele tem que crer em um futuro melhor. Não há nada que garantiza que esse futuro vai chegar. Mas ele tem que crer que vale a pena viver e morrer. Né? Digo morrer por quê? Porque eu mesmo pensava, nos anos 60, que ia coincidir meu tempo histórico com meu tempo personal. E depois me he dado conta que não vai coincidir. Mas eu hoje afirmo, não vou participar da cosecha, mas quero morrer semilla. É necessário que haja semilla para que as outras futuras gerações possam participar da cosecha. Então, temos que seguir em essas contradições. Ou seja, do ponto de vista de nossa militância, buscando sempre uma racionalidade política para analisar esta realidade, estabelecer nossas estratégias, enfim, definir nossos programas sem confessionalizar esta política, mas, por outro lado, temos que, como militantes cristianos, buscar essa emulação desde uma releitura progressista, liberadora da Bíblia, da Palavra de Deus, dos documentos da Igreja, incluso com todo esse senso que tu, Nestor, ha dito aí, muito autocrítico. Ou seja, a história sempre não caminha em linha reta, sempre vai haver essas contradições, mas é isso que nos permite avançar, né? Mira quanto hemos avançado. Eu diria mesmo que o Papa Francisco, com todas as críticas que podemos fazer, é um verdadeiro milagre para nós outros. Ou seja, não há nenhum chefe de Estado mais respeitável, com mais autoridade moral em um mundo do que o Papa Francisco. E é uma pessoa que efetivamente tem um compromisso com os direitos e aspirações dos mais pobres, né? Basta analisar os 3 grandes encontros que hizo com líderes de movimentos populares, né? Seus discursos aí, o que ha dito e tudo. Então é um momento que há que aproveitar. O problema é que nós outros católicos estamos em uma igreja que passou 34 anos
bajo pontificados conservadores, né? 26 anos de Juan Pablo II e 8 de Benedito XVI. Então, toda essa generação aí de curas e obispos é uma generação formada por esses pontífices e não por Francisco. Os frutos de Francisco quizás se vai conhecer dentro de 10 anos. Agora é muito difícil. Eu sempre digo que hoje a Igreja Católica é um corpo conservador com uma cabeça progressista, né? Tanto que Francisco é duramente criticado pela direita, sobretudo nos Estados Unidos, como comunista, enfim, traidor da fé e tudo isso, incluso por cardeais. Então, de qualquer maneira, creio que ele ha dado, para mim, é um milagre. Eu não pensava que ia viver suficiente para encontrar outro Juan 23, que produz uma verdadeira revolução na Igreja, né? E hoje temos um Papa que não é um homem da teologia da liberação, pero é um aliado da teologia da liberação, é uma pessoa que está muito cerca de nós outros, em seus princípios e valores e objetivos. Oh, Beto, solo para agregar lo que está diciendo, también hay mucha gente en Argentina que no lo quiere para nada, siendo muy católicos, y a veces me da la impresión que son más del partido de Macri que católicos, porque sienten que es peronista. Yo no sé si será muy peronista, pero no importa. Lo que pasa es que lo que él piensa contradice de frente con el neoliberalismo actual. También te quiero presentar al presidente del Frente Grande acá en Tucumán, que nos ayudó a organizar todo esto y nos dio el espacio, y él quiere hacerte una pregunta. Así que, bueno. Yo quería saber qué caracterización haces de la era que se está viviendo a partir de la gestión de Biden con relación a la gestión Trump en América Latina, por un lado. Y esto vinculado a un reciente informe de la CIA que se ha conocido, que pronostica para este año y el que viene en América Latina muchas convulsiones políticas a raíz de la crisis que genera la pandemia. Me parece que son dos aspectos de una misma realidad que tiene que ver con la acción de Estados Unidos en el continente y me parece que sería muy interesante escuchar tu opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, mi opinión es que Biden todavía es muy temprano para hacer una evaluación de cuál es su política para América Latina. De qualquer maneira, há 2 ou 3 pontos que já empiezam a aparecer. Primeiro, Biden quer entrar na competência com China, tem medo de que China tenha mais presença em América Latina do que Estados Unidos, porque Trump não estava um pouco de espaldas para a América Latina. Trump não dava muita importância ao continente. Então, a gente de Biden acusa Trump de haver deixado China entrar demasiado em nossas economias. Então, vai haver aí uma competência e nós outros somos, né, apenas vítimas desta competência, sem poder participar muito, incluso porque economicamente todos os nossos países dependem desses 2 países, né, do comércio que se hace com esses 2 países. O segundo fator que pode nos favorecer um pouco, e vamos ver isso agora esta semana, é a questão ambiental, né? Biden aparentemente é um homem comprometido com mais equilíbrio ambiental. Não devemos ser ingênuos e pensar que ele vai enfrentar todo o sistema de contaminação das grandes empresas, sobretudo em Estados Unidos. Não vai. Mas o hecho dele, por exemplo, exigir de Bolsonaro uma série de medidas para reduzir
desflorestamento aqui na Amazônia e dos incêndios, e, enfim, tudo isso, já para nós outros um câmbio de atitude que interessa a nós outros aqui para, né, desmoralizar e desestabilizar mais este governo ecocida, não somente genocida, mas ecocida também, né, de destruição ambiental. E eu diria que um outro fator também é que Biden tem que buscar alguma forma de marcar uma presença distinta em América Latina do que marcou, do que tuvo o Trump, e quizá envolver algumas atitudes positivas de Obama. Me refiro especificamente, por exemplo, ao bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, né? O bloqueio era muito forte antes de Obama. Obama ha tomado algumas medidas positivas. Devemos subrayar que, graças à intervenção do Papa Francisco, né, o restabelecimento das relações entre Cuba e Estados Unidos, relações diplomáticas, pero, de qualquer maneira, barraram muitas agressões previstas em um bloqueio. Pero Trump reintroduz 234 novas medidas para apertar, fortalecer o bloqueio, o que, né, cria uma situação muito difícil nesse momento para Cuba, sobretudo no tema de alimentação, porque Cuba depende muito de importações. É um país que tem uma capacidade produtiva muito reduzida, um país, por exemplo, que não tem energia, né? Tem que importar petróleo. Então, a coisa é muito complexa. Então, todavia, Biden não ha sinalizado qual vai ser sua política com Cuba e também com, né, essas forças progressistas que, de novo, voltam entrar na política, né? Não sei, por exemplo, eu me pergunto qual vai ser a atitude de Biden diante da possibilidade de Lula voltar a ser presidente em Brasília, né? Seguramente, não creio que ele vá apoiar a reeleição de Bolsonaro, mas com segurança vai buscar, né, uma terceira alternativa, que é o que o empresariado do Brasil também está em busca, né? Um homem, entre comillas, aí de centro. Não existe nada de centro. Todos eles que são chamados de centro são defensores do livre mercado, defensores da acumulação privada do capital, enfim, não há nenhum deles que se pode dizer, não, aí há uma terceira via entre a direita extrema de Bolsonaro e as posições progressistas de Lula. Não, são todos. Se há uma segunda volta com Lula e Bolsonaro, seguramente essa gente vai votar toda em Bolsonaro, não vai votar em Lula. Então, não devemos ser ingênuos. Mas é um pouco temprano para analisar bem qual vai ser a política dos Estados Unidos. Agora, essa semana, temos esse ponto aí do encontro sobre o câmbio climático, que vai sinalizar algumas coisas importantes. Sí, bueno, hermanos, muchas gracias, Beto. Raúl, sí, yo ya tengo que irme. Sí, un fraile tiene que ir a rezar. Bueno, a los compañeros que hemos recibido del MST una carta justamente para que la firmen las organizaciones que estamos participando para hacer una especie de contracumbre o una carta diciéndole, poner los puntos a esta cumbre que están organizando ahí en Estados Unidos, nada más que está en portugués. Me mandan un email y yo se los envío para que le vayan agregando la firma de la organización y se la envían después al email que yo les deje.
Primero eso. Segundo, Beto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Han quedado muchas cosas en el camino. Hay gente que quería preguntar sobre género, que a usted le gusta esa cosa, yo sé. Hay gente que le quería preguntar sobre el tema también de, bueno, seguían preocupados por el tema de las bases cristianas que siguen siendo cooptadas por los evangélicos o por el miedo de que el Papa Francisco, que ya es mayor, sea una primavera y que se vaya, cuando pase él, vengan y voten otro de derecha, con el apoyo de los estadounidenses, bueno, muchas cosas. Sí. Yo te digo y te agradezco también personalmente y en nombre de todos los tucumanos, dos cosas. Primero, que te hayas tenido un tiempo para enviarnos un mensaje de apoyo cuando fue el asesinato del padre Juan Viroche. Te agradecemos de corazón y ha sido muy importante y hemos compartido aquí con los compañeros en aquel momento. Muchas gracias. Te agradecemos esta presencia tan cercana y yo creo que nos quedó ganas de más cosas, si bien interpreto a los compañeros, así que algún día te vamos a traer por aquí. ¿Qué opinas? Ok, gracias. Bem, um abraço a todos e vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Hay que tener isso presente. Hay que apuntar a la mística. Para días mejores. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas que participan aquí. Adiós.